Pingo esteve conosco. Tem uma família também ali atrás. É a primeira vez que vocês vêm? Sim. Segunda. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Tá joia? Gente, quem lembra do Pingo? O Pingo, quando veio aqui, há 5 anos atrás, mais ou menos, antes da pandemia, ele fez um desafio para nós e nós aceitamos o desafio. Nós começamos a trabalhar com ele, num presídio, um negócio assim. Aí depois veio a pandemia, parou tudo, e você continuou. A gente não. Mas a gente está aqui orando por você, ajudando a sustentar. Ficamos muito felizes que você esteja conosco. Uma alegria ter você com a gente, tá bom? Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um, amém? Coisa boa demais poder retornar a essa casa, esse lugar maravilhoso. Eu estava sentado ali ao lado do meu filho e me emocionando com as canções. Como é gostoso percebemos toda a igreja cantando, sem exceção, aplaudindo, louvando e adorando realmente esse Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, queridos. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, né? Pelos irmãos que já trabalharam com a gente ali no sistema prisional. Tem aqui minha amiga Cris, Marcão, coisa boa. Tem alguém aqui que eu gosto demais da conta. Será que eu gosto? Essa pessoa ela pregou no culto de consagração, né? Da minha consagração, pastor Vilibaldo, pregou também no primeiro ano de ministério, ali quando assumimos a Igreja Batista Esperança em São José dos Pinhais. Então é alguém que eu trago no coração, é alguém que realmente mexe demais comigo, alguém que eu aprendo muito, né, com ele. E eu louvo a Deus por isso, coisa boa demais, né? Como disse o pastor Ilquias, meu nome não é Pingo, né? Obviamente. E as pessoas falam assim, mas por que Pingo, né? Queridos, eu nasci muito grande, com 1,6 kg, 600 e pouquinho, era grandão, né? E aí meu avô, o pai da minha mãe, foi me visitar no hospital, mas é um pinguinho, e acabou pegando. Então é Pingo, mas o meu nome mesmo é Otair, olha que coisa, Pingo é bem melhor, né, irmão? Ninguém merece, né? Então é Pingo, né? Pastor Pingo. Queridos, eu trabalho na capelania prisional. Eu trabalho há 10 anos dentro do sistema prisional. E as pessoas falam assim, pastor, mas tantos lugares para você trabalhar. Nós temos aqui a Cris, trabalha em hospitais, coisa boa demais. Você levar a palavra de Deus para alguém que está ali, né? Num leito de hospital, sem esperança, sem perspectiva nenhuma de vida, né? De repente recebeu um diagnóstico difícil, e aí vai uma pessoa, uma mulher de Deus, e leva uma palavra para essa pessoa, e essa pessoa aceita Jesus ali, e poucos dias depois recebe alta, ou algumas não recebem alta, e aí você percebe que aquela pessoa aceitou Jesus e está na glória com o Senhor, e você foi instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Mas aí as pessoas falam, pastor, tem hospitais para você trabalhar, pastor, tem aí tantos asilos para você trabalhar, pastor, tem o pessoal da polícia, batalhões da polícia, tem tribos indígenas, tem trabalho da Cristolândia, que é um trabalho belíssimo que as pessoas fazem, mas você vai trabalhar em presídio, pastor. Pessoal, aquele povo, eles só fazem peso na terra. Aquele povo, eles comem, bebem. Você sabe quantos presos existem somente no complexo prisional de Piraquara? Alguém chuta aí? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Queridos, pouco menos, 12.000 pessoas somente em Piraquara. Paraná todo, cerca de 35.000 pessoas estão presas hoje no estado do Paraná, fora aqueles que têm mandado de prisão contra si. Então, queridos, é em torno de 50.000 pessoas, né, entre os presos e aqueles que têm mandado de prisão contra si. Então, veja bem, é um campo missionário muito grande. E eu confesso a vocês que eu converso com muitas pessoas aí fora, e as pessoas falam, rapaz, tem tantos lugares que você trabalha, você vai falar para preso, rapaz. Esse povo entra na sua casa, eles metem o pé na porta, eles invadem, roubam o que você tem, e ainda te xingam e te humilham na frente dos seus filhos, e aí você vai deixar a sua casa, a sua igreja, os seus afazeres para falar para esse público. Deixa eu falar para vocês, eu pensava exatamente assim. Na verdade, eu pensava um pouco pior. Eu não nasci num lar cristão. E como eu digo para as pessoas, de mim e de você não pode vir coisa boa, não se enganem.
Nós somos pecaminosos, a nossa natureza é pecaminosa, mas a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, Ele fala conosco, Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso coração ao ponto de que eu e você passamos a ter misericórdia dessas pessoas. Sabe o que eu fazia antigamente? A minha mente, como era? A minha mãe mora em São Paulo e eu pegava o contorno. Quem aqui conhece o Complexo Prisional de Piraquara? Vocês conhecem aquilo? É uma cidade aquilo, é gigante aquele negócio. Então o que acontece? Quando eu passava por ali, eu falava assim, o homem que explodiu as torres gêmeas, ele é muito ruim de mira. Ele deveria explodir isso aqui, ó. Pensa comigo, 12 mil pessoas a menos, comendo, bebendo, gastando água, luz, pensa comigo, fora o efetivo, que é os policiais ali, que cuidam daqueles presos. Pensa comigo, tanto que o governo do estado do Paraná não economizaria, e sobraria dinheiro para a saúde, educação, para as estradas, sobraria muito dinheiro, não é verdade? Mas deixa eu te contar uma coisa, e eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, 2, que é o tema da nossa campanha de missões estaduais. Eu creio que todos vocês conhecem esse versículo. E deixa eu te contar uma coisa. Quando o pessoal da convenção, eles falaram assim, olha, o nosso versículo-chave vai ser Romanos 12, 2. Eu falei, louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque um dia eu tive a minha mente transformada por esse Deus, por esse Jesus, por esse nosso Senhor e Salvador, que inclusive está aqui agora. A partir do momento que eu tive a minha mente transformada por esse Deus, a partir dali eu consegui entender que eu tinha no meu coração misericórdia, compaixão o suficiente para entrar naqueles presídios, para entrar naqueles ambientes e falar desse amor de Jesus que um dia transformou a minha vida. Que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu entendi esse versículo, na minha vida começou a fazer sentido. Falei, Deus, essas pessoas, elas cometeram crimes terríveis. E eu trabalho, queridos, desde daquele ladrão de galinha, vamos dizer assim, entre aspas, aquele que entra na sua casa e rouba o seu varal, pega um tênis, uma calça, alguma coisa, para sustentar o vício, né, da droga. Mas eu também trabalho com aquele que cometeu crimes terríveis. Lembra do pessoal da Lava Jato? Trabalhei com todos eles, exceto um que ficou, né, lá na Polícia Federal, obviamente, mas eu trabalhei com todos eles, todos que você imagina. Então, queridos, eu falava do amor de Jesus para todas essas pessoas, para todas elas. Sabe por quê? Quando as pessoas falam para mim o seguinte, pastor, o senhor entra naquele ambiente para falar para preso, deve ser muito complicado, né? E como é que funciona esse negócio? Existe reverência dentro de uma prisão? E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que não é segredo. Esses dias eu preguei na minha igreja, e eu precisei levar uma palavra um pouquinho mais firme para eles. Eu disse o seguinte, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. E eu mais um parênteses aqui, eu tenho a igreja mais fiel do mundo, do planeta Terra. É a igreja dentro do presídio. E eu vou explicar por quê. Minha igreja é fiel, irmãos. Pensa numa igreja fiel. E eu precisei levar uma palavra um pouquinho mais firme para a minha igreja. E eu disse assim, deixa eu contar um segredo para vocês, irmãos. Você sabe que lá na minha igreja, dentro do presídio, o que eu falo lá dentro eu não posso falar para vocês aqui? Mas como assim, pastor? Não pode falar. Porque é o seguinte, todo preso, aquele que a gente começa a falar de Jesus para eles, a gente começa a discipular esses presos, nós batizamos esses presos, e aquela mesma revista que eu uso lá na minha igreja, eu uso dentro do presídio. São 7 meses, 8 meses de estudo bíblico para o preso ser batizado, né? E aí o que acontece? Esse preso, volta e meia, ele dá uma escorregada, no banho de sol ele arruma uma confusãozinha ou outra, né? Ele arrumou uma confusão com o irmão daqui, dali, brigou porque o cara colocou a toalha molhada em cima da cama dele, e aí gera aquela discussão. Pensa comigo, 24 horas juntos, 6, 8 presos no mesmo ambiente, de 2,5 por 2,5, pensa como que não é, né? E aí o que acontece? Essas discussões chegam até a gente, e aí o faxina, o responsável pela igreja, fala, pastor, estou com um problema com o fulano e o ciclano, eles brigaram lá, pastor. É mesmo, rapaz. Então, pastor, está fazendo discipulado, vai se batizar, arrumou confusão, parece que ele não entendeu, você precisa conversar com ele. E aí eu chego para ele e falo, meu irmão, você tem que... Rapaz, o que está acontecendo com você?
Você se alinha na vida, meu irmão. Você não entendeu ainda que esse tempo que você está aqui é um livramento, um cuidado de Deus para a sua vida? Rapaz, na primeira oportunidade no banho de sol, você arrumou confusão com o rapaz por conta de uma carne, de uma mistura aí da blindada, da marmita, e aí você fica arrumando confusão, meu irmão. Já não é a primeira vez, você precisa se alinhar na vida, rapaz. Tem uma família lá fora te esperando, você tem filho, você tem uma esposa lá fora, lá, meu irmão, que está esperando você, mas rapaz, você não está entendendo isso. Se aqui dentro, onde você está tendo um cuidado, você tem contato com a palavra de Deus, você tem tempo para ler a Bíblia, você está agindo dessa forma, quando você sair lá fora, como que você vai agir? Você tem que se alinhar na vida, rapaz. Se cuida, meu irmão. Rapaz, você não entendeu ainda como funciona o negócio? Aí sabe o que acontece? Ele se ajoelha assim, ai pastor, me perdoa. Eu falo, não é para mim que você tem que pedir perdão, rapaz. Peça perdão para Deus e se alinha. Deixa eu contar para você, se eu falar isso na minha igreja, não fica um, meu irmão. Mas você sabe por que a minha igreja é a igreja mais fiel do mundo? Porque não tem para onde eles fugirem. Semana seguinte eles vão ter que me engolir, vão ter que ouvir de novo. Você está entendendo? Então é assim que funciona, queridos. A gente não passa a mão na cabeça de presos, mas a gente exorta a partir da palavra de Deus, que é capaz de transformar aquelas vidas. E eu louvo a Deus que ao longo desses 10 anos, a Cris, o Éder, alguns irmãos trabalharam com a gente e conhecem muito bem como que é a nossa metodologia de trabalho. A gente exorta e ensina aquele povo na palavra de Deus. Entendemos que aquele povo tem jeito sim. Você sabe o que acontece, queridos? Tem jeito para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos a capacidade de falar aqui 10, 15, 20 minutos, meia hora e prender a atenção das pessoas. Mas o que a gente não pode, louvado seja Deus por isso, é transformar a mente e o coração daquele povo. Mas quando eu e você nos colocamos à disposição desse Deus Todo-Poderoso, Ele faz através da minha e da sua vida, porque é Ele que convence o pecador do seu pecado. Louvado seja Deus por isso. Deus é bom demais. Eu quero, antes de mais nada, só apresentar minha família para vocês, por favor. Essa é a minha família, queridos. Essa menina linda aqui de óculos é a minha esposa Daniela. Ela não pôde vir porque ela está lá na nossa igreja agora. Esse bonitão do lado direito é o Henrique, o nosso filho do meio. Essa baixinha aqui, apesar de ser pequenininha, ela é minha filha, Larissa. Ela é casada, né? Falta o meu genro. Eu falei para ele assim, André, você não está na foto ainda porque você só tem 2 anos de casado. Quando você completar 10 anos e me der 3 netos pelo menos, aí eu coloco você aqui. Ele está ainda na fase de experimento ainda. Brincadeira, irmãos. Tem que atualizar. E esse aqui, o grandão, é o amor da minha vida. Ele veio comigo hoje, é o meu caçula, é o Murilão, meu filho. Então essa é a nossa família, família pastoral. Louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E as pessoas, eu estou falando aqui um pouco acerca da curiosidade, porque quando vem um missionário falar de presídio, do campo missionário onde ele atua, surgem várias dúvidas, né, no coração, e as pessoas falam assim, pastor, mas me diga, é verdade que aquele pessoal, eles mudam de vida mesmo? Deixa eu te falar. E quando as pessoas perguntam isso, geralmente eu cito aquele texto de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, vai tratar sobre a prisão de Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles passavam por aquela cidade, e é uma mulher possessa de um espírito imundo, né? Então eles expulsam aquele espírito e por conta disso eles vão parar onde? Numa prisão, não é verdade? E aí a palavra de Deus nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oraram e cantaram, né? O poder de Deus se manifestou naquele lugar e aí aconteceu algo maravilhoso. E eu digo para as pessoas, o mesmo Deus, o mesmo poder que estava com Paulo e Silas naquela prisão, é o mesmo Deus que entra conosco naquele lugar. É o mesmo Deus. Ou você crê que o poder de Deus, ele vai com a gente até uma altura na prisão, quando ele se depara com aquelas grades, com aquelas muralhas, ele se interrompe ali? Você crê que o poder de Deus, ele entra realmente dentro do sistema prisional e transforma aquelas vidas? Deus tem transformado vidas. Eu posso dizer que ao longo desses 10 anos, queridos, ao longo desses 10 anos eu tenho feito alguns amigos que eu fiz ali dentro daquele ambiente. Pessoas que diante da sociedade, pessoas que eram mal vistas, pessoas que não tinham credibilidade nenhuma, a partir do encontro com Jesus, hoje essas pessoas têm suas vidas transformadas. A maior alegria de um capelão prisional é quando você chega na sua igreja, e aí geralmente a gente chega 10, 15, 20 minutos antes, e quando você entra na igreja, você percebe assim nos primeiros bancos assim,
da igreja tem ali um egresso do sistema prisional, com a sua família, sentadinhos no banco, esperando o culto. Mexe demais comigo. Esses dias um preso me pegou no contrapé. É um menino que a gente investiu na vida dele dentro do presídio, é um menino que a gente orou demais por ele, o Edmar. A gente caminhou com esse menino, discipulamos, batizamos, e aí eu cheguei na igreja esses dias, e quando eu entrei assim, minha esposa falou, tem alguém ali que quer falar com você. Eu cheguei, era ele, a esposa e os 2 filhos. Pastor, e aí me deu aquele abraço, e aí como é que você vai pregar depois de uma emoção dessa? Mas eu fiquei muito feliz mesmo, em perceber que ele conseguiu voltar para sua família. Hoje é um menino que trabalha, está firme na igreja, inclusive é diácono da igreja dele, e ali eu me emocionei com ele. E aí sabe por que eu me emocionei? Porque a esposa dele falou, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, sabia, pastor? Que eu nem ia visitar ele mais, eu parei de visitar, porque quando eu ia visitar ele falava em vingança, pastor. Falava que ia se vingar de fulano, de ciclano, que aquilo ali estava doendo demais para ele, ter que pagar aquela pena. E aí hoje, pastor, eu vejo o meu marido como diácono na nossa igreja, há 2 anos longe do crime, servindo ao Senhor, abrimos a nossa empresa e a gente está feliz demais. E eu quero te agradecer por isso. Queridos, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Aliás, a gente faz não é por dinheiro, é por amor à obra, entendendo que da mesma forma que um dia esse Deus nos resgatou, esse mesmo Deus tem o desejo de resgatar aquele povo. A palavra de Deus nos diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E é isso que a gente tem tentado fazer, entrando naquele ambiente, naquele lugar, falando de Jesus para essas pessoas. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E aí o que acontece? Quando eu entro naquele ambiente e as pessoas contestam a gente, eu digo assim, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, você já leu a Bíblia? Eu já li, e principalmente os policiais, né? Muitos deles falam, pastor, deixa eu te falar, o senhor entra aqui, o senhor fala de Jesus para esse povo, pastor, mas eu não sei se adianta não, esse povo aí tem que sofrer mesmo, pastor. Esse povo precisa sofrer, sabe por quê? Porque esse povo aí não quer nada com nada, pastor. Esse povo é mau. Eu falo, aqui, você já teve contato com a Bíblia? Leio, pastor. Inclusive, eu sou da igreja X, tem muitos. E aí, sabe o que acontece? Eu falo, querido, então você já leu na sua Bíblia lá sobre a crucificação de Jesus? Já, pastor, já forte, né? Falei, forte. Deixa eu te contar uma coisa. Quem é que estava do lado de Jesus quando ele estava sendo crucificado lá? Quem que era? Eram 2 diáconos da igreja? Eram pastores? Eram cooperadores da igreja? O que eram aquelas pessoas? Eram 2 ladrões, né, pastor? Eu falei, inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Um deles falava assim, ó, ei, se você é mesmo filho de Deus, salva-se a ti mesmo, e a nós aqui também. Em contrapartida, deixa eu te contar aqui, na minha Bíblia está escrito lá, que daí o outro falou assim, rapaz, eu e você, a gente tem motivo de estar aqui, mas esse homem aí, o que esse homem fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? A palavra de Deus diz assim, ó, ei, em verdade vos digo que hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Você tem dúvida que você vai se encontrar com esse ladrão no céu? Eu não tenho dúvida não, meu irmão. Eu não tenho dúvida não. Você está entendendo? Queridos, o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de ninguém. A gente entende que a pessoa que comete um crime, ela precisa pagar por aquele crime. E eu digo para eles, ei, você sabe por que você está aqui, bonitão? Você está aqui porque você merece estar aqui. Porque você cometeu um crime. E diante dos homens, da lei dos homens e da lei de Deus, você precisa cumprir. A última hora, minuto, segundo, você precisa cumprir. Mas deixa eu te contar, você pode cumprir com Jesus, que a sua pena se torna mais leve. Que o seu fardo se torna mais leve, cumprindo a sua pena ao lado de Cristo Jesus, os seus dias serão abreviados nesse lugar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você vai se envolver na obra de Jesus, você vai começar a discipular o povo, você vai começar a fazer discípulos nesse lugar, você vai começar a compartilhar do amor de Cristo Jesus, você não vai nem ver o dia passar. O seu dia vai voar nesse lugar, e você vai sentir o desejo de cada vez mais propagar o evangelho de Cristo Jesus. Deixa eu te contar a história. Tem um menino, quem está preso quer o quê, irmãos? Quem está preso quer o quê? Quer ir embora, não é? Quer ir embora para casa. Você já viu um preso dar risada, sorrir, porque ele foi condenado a 21 anos de pena? Vou mostrar a foto dele ali. Esse menino, ele cometeu um crime. Esse menino, ele era firme na igreja, ele é a esposa. A esposa cuidava do ministério infantil, ele tocava no louvor, ele era um empresário. E aí o que acontece? A empresa dele era pequenininha, e Deus foi abençoando, a empresa dele cresceu. Daí como a igreja, cresceu a empresa dele, ele já mudou ali
ao ciclo de amizade. E aí os amigos dele gostavam de tomar um vinhozinho, uma cervejinha no churrasco, e ele começou. E aí o ministro de louvor, né, colocava ele na escala, e ele falou: "Ô, rapaz, deixa eu te contar uma coisa, domingo eu não posso, tá bom? Então beleza, eu tenho compromisso." E aí ele começou a se afastar da igreja, e consequentemente a esposa, e começou a se afastar. E aí um dia os ladrões entraram na empresa dele e fizeram um assalto, assaltaram a empresa dele lá, mão armada e tal. E aí ele falou: "Não, eu vou comprar uma arma, vou me defender nesse negócio aqui, vou me defender." Comprou uma arma, queridos. E aí comprou a arma e deixou a arma na empresa. Aí ele foi no churrasco, né? Estava no churrasco lá de família, e de repente ele recebe um tapa na cara. Pá! Ele vai lá na empresa, pega a arma e pá, mata essa pessoa. E aí ele foi parar na prisão. E aí quando ele chega na prisão, nós começamos a acompanhar ele. Vou mostrar a foto dele. Começamos ali a acompanhar esse homem, e ele começou a chorar, e ele começou: "Pastor, eu entendo que Deus permitiu que eu viesse parar nesse lugar, porque eu me afastei dos caminhos de Deus, mas eu quero te dizer, pastor, que aqui dentro, essa noite," eu fui na terça, na segunda-feira, ele teve um encontro com o Senhor, ele falou: "Pastor, eu me converti essa noite, eu fiquei mais de 10 anos na igreja, mas essa noite, sozinho na minha jega é cama, irmãos, lá na minha jega eu me converti, ali eu tive um encontro com Jesus, ali nessa noite," ele chorando veio falar para mim: "O Senhor me visitou nessa noite, e eu entendo, pastor, que se eu for condenado a 10, 15, 20, 30 anos de pena, eu quero cumprir essa pena, trabalhando, servindo ao Senhor nesse lugar." E me abraçava, e ele falou: "Pastor, ore por mim." E ali eu colei naquele menino, e comecei a caminhar com ele, começamos a discipular aquele menino, e começamos a investir na vida dele, levando revistas, materiais, livros, e comecei a orar com ele, comecei a caminhar com esse menino. Na terça-feira seguinte, passaram-se algum tempo, numa próxima terça, estive naquele lugar, ele disse assim para mim: "Pastor, deixa eu te contar, ore por mim, quinta-feira é meu júri popular, ore por mim, pastor, se puder vai lá no júri, lá, pastor, mas deixa eu te contar, eu não estou nem aí. Se eu pegar 10, 15, 20 anos de pena, pastor, eu estou com a minha consciência tranquila. Deixa eu te contar, o meu desejo é que eu pegue pena máxima. Eu quero, pastor, porque eu quero trabalhar nesse lugar aqui." E aí nós começamos a caminhar. Quando foi na quinta-feira, passou na televisão, eu não vou citar, e aí passou na TV, 2 dias a fio. Ele foi condenado a 21 anos de pena. Na próxima terça que eu cheguei naquele lugar, ele foi o primeiro a me receber. Ele estava à frente da igreja com um sorriso. "O senhor viu lá, pastor? 21 anos, louvado seja Deus." Eu falei: "Você está maluco, cara? Você é doido, homem? 21 anos, pastor." Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu choro muito fácil quando eu lembro dele. Sabe o que o diretor fez esses dias? 2 meses atrás, me chamou na sala dele. E geralmente quando um diretor chama, é porque dá algum B.O. Você sabe quando o diretor do hospital chama? "Ô, pastor, antes de ir embora, vai na minha sala, por favor." E aí eu já terminamos o culto, fui na sala dele. Falei: "Pastor, eu preciso indicar algumas pessoas para trabalhar como IPS, é interno prestador de serviço. O governo do estado quase não gasta dinheiro com empresas terceirizadas, os próprios presos, pedreiro, pintor, eletricista, encanador, esse próprio povo que faz a manutenção." E aí ele falou assim: "Eu tenho alguns nomes aqui, e eu gostaria da tua ajuda para indicação. Esse. O que o senhor acha?" Eu falei: "Rapaz, esse aqui é top." Que era ele. E falou: "Deixa eu te contar, pastor, esse rapaz ele está fazendo um trabalho aqui dentro, que eu não sei explicar, mas o negócio é bom demais, pastor. Esse rapaz aqui está fazendo um trabalho na Galeria C, eu não tenho confusão na hora da marmita, para entregar as marmitas, eu não tenho confusão quando apaga as luzes, eu não sei o que esse homem está fazendo aqui dentro, pastor. Esse homem, ele reúne o pessoal aqui, eles falam que é um tal do culto aí, no pátio. Rapaz, fica 150, 180 homens em volta dele, e ele fala no meio desses povos, que são assassinos, e ele dá de dedo na cara dos caras, e vai falando, e o povo chora, pastor. Eu não entendo esse negócio." Eu falei: "Rapaz, é o poder de Deus na vida desse homem aí." Ele falou: "Pastor, eu vou colocar ele como o chefe lá da costura. Pode ser?" Eu falei: "Rapaz, o diretor é você." E hoje, irmãos, esse homem faz a diferença. Estive com ele terça-feira, Deus fez uma obra na vida dele, a esposa dele está trabalhando lá na nossa igreja, você está entendendo? Ela faz lá as limpezas lá, querido, Deus está agindo na vida daquele homem.
Deus é bom demais. Você tem dúvidas disso, querido? Deus é aquele que restaura, que resgata, querido. É aquele que transforma. Deus é aquele que não muda. Deus não muda ninguém. Me perdoe a expressão, mas não muda, pastor, sabia? Mudar, você muda de roupa, não combinou. Deus transforma. Jesus transforma. Ele quebra aquilo tudo, deixa no pó, no barro e começa a fazer tudo de novo. É o que tem acontecido lá dentro. As pessoas falam para mim assim, ó, pastor, eu encontrei Jesus. Deixa eu te falar. Não é heresia não, viu, gente? Você nunca encontrou Jesus. Eu nunca encontrei Jesus na minha vida. Sabe por quê? Jesus nunca esteve perdido. O perdido éramos nós. Ele nos encontrou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, queridos, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu amar aqueles 12 mil presos que estão lá dentro. 12 mil presos. E o desejo dele é que não somente aqueles 5 mil que a gente fala por semana, que eu te passei, não é só os 5 mil, o desejo de Deus é que os 12 mil sejam alcançados. E para que Ele faça isso, Ele precisa de mim. E Ele precisa de você. Louvado seja Deus. Pode passar a fotinho? Se deixar, eu falo até 1h da tarde, irmãos. Esse aqui, para vocês entendam, esse aqui é uma parte do complexo prisional, tá? Esse muro ali tem reunido a PCE, que é a Penitenciária Central do Estado, PCEUP e PEP, tá bom? Então aqui, somente nesse ambiente ali, existem cerca de 4 mil presos, só nesse cercadinho aí, tá bom? Mas ali são 9, 10, 11 siglas, então cada sigla tem 800, 900, 1.200, 1.700, 1.800 presos, totalizando ali 12 mil pessoas, mulheres, 500 mulheres, cerca de 500 mulheres hoje estão presas no sistema prisional só em Piraquara, fora a CMP e outras unidades. Esse é o nosso culto lá dentro. Na galeria C, esse é o nosso culto, o momento de culto, tá bom? Então ali o pessoal se reúne, esse aqui foi um culto de batismo, aqui obviamente que não estão todos, cada galeria tem 170, 180 presos mais ou menos. Então aqui nesse ambiente só estavam os presos que iriam se batizar, os outros estavam presos, tá bom? Então cada portinha daquela é um sobrado, irmãos, o negócio é grande. Então tem celas embaixo e celas em cima também. Cada portinha daquela, existem cerca de 6 a 8 presos naquele ambiente ali. Então os que não estavam preparados por batismos ou ainda não aceitaram Jesus, eles ficaram lá dentro e eles só soltaram os que foram batizar. O nosso culto acontece toda terça-feira nessa unidade, terça e quinta, tá bom? Então, aqui é o momento de culto onde nós estávamos, pode perceber que tinha um pessoal sentado ali. Nós temos violões lá dentro, tá? A gente tem violão, na verdade a gente pediu autorização e cada galeria nós temos 2 violões, tá bom? Então, literalmente uma igreja, e essa igreja, inclusive, ela é reconhecida pelo DEPEN. O DEPEN, eles entendem a necessidade do apoio espiritual dentro do sistema prisional. Eles entendem que a partir da palavra de Deus, né, essas pessoas, eles se sentem mais tranquilos, né? Esse pessoal, eles são doutrinados a partir da palavra de Deus, então eles entendem que realmente tem sido bênção demais a presença da igreja naquele ambiente. Pode passar, por favor? Essa aqui eu sempre deixo aquela fala de que ali é a igreja melhor do mundo, né? Ali você pode falar para aquele povo com autoridade, né? E ali você está diante de pessoas cometendo crimes terríveis, né? Homicídios e tantas outras coisas, mas o poder de Deus, ele é capaz de fazer isso. Essas pessoas, elas respeitam demais. E deixa eu te contar uma coisa, eu não sei qual que é meu tempo, pastor, qual que é o horário que geralmente vocês terminam? 12:00. Então tem mais 10 minutinhos. Deixa eu te contar aqui, ó. É impressionante de que eu sou muito de contato, eu gosto de beijar o povo, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu chamo o homem de bonitão, menina de menina, e é assim, eu gosto demais. E aí eu atendo uma unidade que fica aqui perto de Araucária, entre Araucária e SIC, Casa de Custódia de Curitiba, CCC. E ali tem um faxina, que é o cara que comanda a cadeia lá dentro, sabe? E é igual filme, meu irmão. Se aquele cara, o faxina, geralmente são 6 faxinas, mas tem um que é o cara que controla. Se ele fala assim, ó, não vai ter culto hoje, não tem culto. Inclusive a polícia, não vai entrar. E não entra, meu irmão. Lá eles comandam o negócio. E aí eu saí dessa unidade, eu atendo toda quinta, eu saí dessa unidade, e eu pregando a palavra de Deus, segurando a Bíblia na mão, andando, e aí pensa, 190 homens falando o tempo todo, naquele ambiente fechado, não tem acústica, um eco, e eu saí dali triste, eu falei, Deus,
meu Deus, eles não entenderam nada que eu falei. Senhor, é uma bagunça, o pessoal jogando bola, lutando capoeira, jogando baralho. Senhor, eles não estão me ouvindo, Deus, o que eu posso fazer, Senhor? Meu Deus, o Senhor precisa me dar estratégia. Eu saí de lá chateado, falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Deus, eles não estão me ouvindo. E aí o Senhor falou, vou te dar uma estratégia. E aí eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, aquele peso na consciência, aquela dor no coração. Eu não estava conseguindo fazer o trabalho porque eles não ouviam. E aí o que acontece? Segunda, terça, quarta, na quinta-feira, eu peguei minha motinha, eu moro em Pinhais, peguei o contorno. Quando eu cheguei na frente da unidade, aí o Senhor falou comigo. É aquele que você precisa alcançar. Meu irmão, o homem é grandão, rubão. Se desmanchar, dá para fazer uns 8 pingos. O cara é desse tamanho, meu irmão, grandão. E aí Deus falou assim, é ele que você precisa alcançar. Mas às vezes Deus não sabe das coisas, né? Às vezes a gente tem que contar para Deus, né? Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor não está entendendo. O Senhor sabe quem é aquele homem lá? E aí Deus não sabia quem era ele. Você acredita nisso? E aí Deus falou, mas é ele mesmo, filho. Você vai. E eu falei, e agora? Passei pelo raio-x, entrei lá dentro. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei para o menino John, falei, John, eu preciso falar com aquele rapaz. Ela falou, pastor, tu quer falar com o Rubão? O Rubens? Eu falei, é ele mesmo. Mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, rapaz, só gostaria de falar com ele. E a bola comendo solta, e aquela bagunça lá dentro, e aquela bagunça. E aí, de repente, eu vi que ele foi com as mãos para trás, assim, chegou na frente do homem. E o John é grandão, né? Falou assim, ô, seu Rubens, o pastor ali queria trocar uma palavrinha com você, mas ele falou meio com medo. Aí ele olhou, só ouvi que ele olhou aquela cabeçona assim, pode vir. E aí eu fui, Senhor, o Senhor mandou, eu fui. Cheguei assim com as mãos para trás, e falei assim, ô, querido, bom dia, tudo bem? Eu atendo de manhã lá. Pois não, pastor, desenrola aí. Eu falei, queridão, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero te agradecer. Ele falou, pastor, mas eu não te fiz nada não. Eu falei, você fez, cara. Você pensa que não fez, mas você fez. O que eu fiz, pastor? Cara, só pelo fato de você deixar a igreja entrar aqui dentro, você está sendo ferramenta nas mãos de Deus. E eu quero te agradecer por isso, cara. Muito obrigado, porque eu sei, rapaz, que se você falar para os policiais que não vai ter culto, o culto não acontece, porque você manda aqui dentro. E eu louvo a Deus que você tem permitido toda quinta-feira que a igreja entre nesse lugar. E eu quero te agradecer por isso, cara. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Você tem sido bênção na nossa vida, cara. Mas aí ele olhou, ô pastor, sério? Sério, cara? Pô, você é bênção demais. Mas eu queria te fazer um pedido. E aí aquela barulheira, né? E tal, mas qual que é o pedido? Ele falou, ô pessoal, estou conversando aqui. Silêncio. Ele falou, cara, eu queria orar pela tua vida. Sério, pastor? Sério? Posso orar por você? Pode, pastor. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida do Rubens. Abençoe os dias dele, Deus, neste lugar. Abençoe também sua família, Senhor, em nome de Jesus. Que ele continue sendo usado pelo Senhor, para que ele continue permitindo que a sua igreja entre nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Ele olhou para mim, pastor, obrigado, cara. Eu falei, Rubens, eu te prometo que é o último pedido. Eu não vou te incomodar, eu sei que você é ocupado. Pois não, pastor? Eu falei, cara, eu posso te dar um abraço? Ele falou, pastor, que isso, cara? Abracei a cintura dele assim. Aí quando eu abracei, ele viu assim, ó, deu um beijo no rosto dele. Sabe quem é o primeiro hoje a receber a igreja lá naquele lugar? Você sabe quem é o primeiro a me receber na porta? É o Rubens. É o primeiro. Ele vai puxar mais ainda uns 2 anos de pena. Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente chega naquele lugar, ele é o primeiro. O Rubens, por enquanto, ele não está participando do culto. Aliás, não se converteu. Mas quando a gente chega naquele lugar, ele vai me receber, ele me abraça. E aí ele vem assim, o culto está acontecendo aqui, ele vem, ele coloca o pezinho na parede, assim, pezão desse tamanho, na parede assim, cruza o braço e fica ouvindo a palavra de Deus. E eu percebo quando eu estou pregando, ele, é só questão de tempo. Olhe pela vida dele, porque Deus vai alcançar ele, o desejo de Deus é alcançar ele. Você entende que o amor constrange, o amor abre portas, uma simples oração, um abraço, um beijo no rosto, faz toda a diferença. É um homem carente da graça. Pode passar, por favor? Esse aqui foi os cultos de batismo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabem quantas pessoas foram batizadas nos últimos 3 anos? 122 homens.
Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Louvado seja Deus. Nos últimos 3 anos, 122 homens desceram as águas. Esses homens passaram por 7, 8 meses de discipulado, classe de batismo. Nós estamos discipulando esses homens e eles foram batizados para a glória de Deus. Deus tem sido bom. Grande parte desses homens já saíram da prisão, já terminaram sua pena, e hoje muitos desses homens, obviamente a gente perdeu o contato, mas muitos deles, a gente indica a igreja. Esses dias eu estava pregando numa igreja, o pastor Adilson lá de Araucária, da PIB, pastorzão, estou com uma ovelha tua aqui, mandou uma foto para a gente, um preso lá, está cultuando com eles, louvado seja Deus por isso. Pode passar, por favor? Esse aqui é um aparelho, queridos, esse é um aparelho, pode ir passando enquanto eu vou falando desses aparelhos. Você viu eu chegando com esse negócio aqui na mão, né? O nosso maior desafio hoje dentro do sistema prisional é com relação a Bíblias, né? Por quê? Porque a rotatividade é muito grande, né, de presos, e aí eles levam suas Bíblias, acabam extraviando, né, de uma unidade para outra. Os policiais às vezes também acabam ali extraviando. Pensando nisso, a Convenção Batista Paranaense, eu louvo a Deus pela nossa convenção, ela fez uma parceria com os irmãos americanos, lá dos Estados Unidos. Essas pessoas, eles fizeram esses aparelhos aqui para ambientes complicados, que não existem energia elétrica, e principalmente para o sistema prisional. Esse aparelho, ele reproduz a Bíblia em áudio, de Gênesis a Apocalipse, e tem um som muito bom, muito alto. Esse único aparelho contempla cerca de 300 pessoas num ambiente aberto, inclusive, num momento de pátio. E aí o que acontece? Esse aparelho reproduz a Bíblia. Pastor, mas como é que carrega esse negócio? Olha que coisa. Esse aparelho, ele tem energia solar. Olha que coisa. Você puxa aqui o flipzinho, você coloca lá no X, lá na janela, e aí o sol bate aqui, ele carrega, maravilhoso, né? Ele recarrega aqui na energia solar. Daí você fala, pastor, Curitiba não tem sol. Como é que a gente faz? Não tem sol. Justamente pensando nos curitibanos, Cris, eles inventaram isso aqui, ó. Ele dá corda, meu irmão, no sistema de dínamo, ele dá corda. E aí aqui ele liga. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Coisa de Deus, Deus dá estratégia. Todos dizem, ninguém pode derrotar os anaquins. E aqui está baixinho, está baixinho. Isso aqui tem um som muito bom. Então nós contemplamos várias unidades prisionais, várias delas ganharam esse aparelho. E sabe o que é impressionante? Que o nosso desejo é que eles ouçam pelo menos um capítulo por dia. E aí quando a gente chega naquele... E aí pessoal, vem aqui. Capítulo 3 de Gênesis, o que vocês aprenderam? Pastor, fala de pecado, né? Rapaz, falei, então vamos conversar um pouco sobre esse negócio aí? Esse é o nosso discipulado, a partir da Bíblia. E aí a gente começa a discutir, a gente começa a conversar sobre aquilo que eles aprenderam e as lições que a gente pode tirar para nós também, né? Pode passar. Deus é bom demais, queridos, eu não tenho dúvidas disso. Tem mais fotos? Tem, né? Ali são os faxinas, irmãos. Esse aqui é os que comandam. O Rubão não está aqui. Obviamente que essa não é a unidade dele, né? Mas essa ali é o pessoal que receberam os seus certificados. Pode passar. Essa unidade aqui, deixa eu te falar, está sendo gravado, eu não posso falar a sigla. Deixa eu te contar. Hoje o cérebro de uma das maiores facções criminosas da América Latina, elas estão aqui no Piraquara. Tá bom? Essa unidade aqui tem 340 homens, tá? Todos faccionados, todos. 4 desses 300 e poucos aceitaram Jesus. Louvado seja Deus por isso. Aliás, a única solução, a única opção para que essas pessoas saiam da facção criminosa é através de Jesus Cristo. Você sabia disso? Não existe outro meio. A partir da morte, se a pessoa morrer, ou se essa pessoa aceitar Jesus na sua vida. E mesmo depois da conversão, eles ficam 1 ano olhando para aquela pessoa, as atitudes dela, como ela se porta, e aí sim ela está liberada. Nós temos exemplo de um menino, inclusive, que foi garoto propaganda, né, da campanha de missões, entre aspas, né, garoto propaganda, gravou um vídeo com a gente lá, né, era faccionado e do alto escalão, inclusive, né. Pode passar. Esse menino aqui, ó, deixa eu contar, as pessoas falam, pastor, mas esse trabalho é limitado somente ao presídio, né? Puxa, o senhor não tem um acompanhamento. Não, nós acompanhamos esse menino. Esse menino é o Luiz. Eu batizei ele há 3 anos atrás, dentro do presídio. Esse menino, ele chegou e falou assim para mim, pastor, quando eu sair daqui eu vou para a sua igreja. Eu falei, é mesmo, cara? Legal, vai ser um prazer receber você. Você mora onde? Eu falei, moro em Araucária. Ele falou, você não vai para a minha igreja.
Ele falou, rapaz, mas por quê? Eu falei, você mora em Araucária, homem. Como é que você vai se deslocar de Araucária para São José, pelo menos uma vez por domingo, né? Ou a cada domingo, ou no culto de oração? Você vai começar a inventar desculpa, porque estava frio, estava chovendo, estava trânsito. Melhor igreja para você, sabe qual que é? É aquela do ladinho da tua casa. É mesmo, pastor? É. Aí liguei para um primo meu, que é diácono na igreja em Araucária. Aí, beleza, passaram-se ali 2 anos, né? Isso faz 6 meses atrás. Passaram-se 2 anos, ele pegou, meu primo me ligou. Primão, ó quem está aqui comigo, mandou uma foto. Conhece esse homem? Eu falei, conheço. Esse rapaz, ele chegou na igreja do meu primo, minha igreja grande, meu primo não conhecia ele. E aí meu primo, como diácono, foi fazer uma visita para ele. Chegou lá e começou a conversar, falou, Luiz, vamos conversar aqui, rapaz, e tal. Você já é batizado? Eu falei, sou. Inclusive, eu fui batizado na cadeia, meu primo. Como assim, rapaz? Eu falei, eu sou ex-presidiário. Tive um encontro com Cristo dentro da cadeia, rapaz. Eu tenho foto aqui do meu batismo. Espera aí. Foi, pegou a foto. Aí meu primo, peraí, mas esse aqui é meu primo, esse pastor aqui. Capaz, é meu primo, rapaz, pastor Pingo. É mesmo, foi ele, tá. Enfim. E Luiz casou, teve um casamento coletivo na igreja dele. Meu primo, mais uma vez, me ligou, falou, pastor, eu tenho um convite para você e você não pode recusar. Falei, sério? Mas qual que é o convite? Lembra do Luiz? Lembro. Vai ter um casamento coletivo na nossa igreja e ele vai se casar. E eu quero fazer uma surpresa. Já falei com o meu pastor, ele aceitou e você não vai falar não. Foi bem tranquilo assim, sabe? Aí ele falou assim, foi bem suave. Aí ele falou assim, você vai fazer o casamento dele, nós vamos fazer uma surpresa. São 3 casórios. Então meu pastor vai chamar os 3 à frente. No momento onde o Luiz for casar, o senhor entra. E aí vai fazer o casamento. E foi assim que aconteceu. A Dani e eu, minha esposa, ficamos escondidinhos assim, tal, igreja grande. Foi chamando um por um no momento do Luiz. Falou, Luiz, eu não vou fazer o seu casamento não, rapaz. Como assim, pastor? Vai ser uma pessoa aqui que você gosta demais dela que vai fazer. Ninguém, pastor. Eu entrei e começou a chorar, irmãos. Eu sou machão, não choro de jeito nenhum. Meu Deus, foi bênção demais. Pode passar a outra lá. Ali do casamento dele, foi muito gostoso. Tempo maravilhoso, a gente tem acompanhado, o Luiz está firme na igreja, tem abençoado a igreja. O Luiz não pode ver um matinho na igreja lá, pastor Vitor, que ele vai lá com a mão assim, arranca o matinho, tem um zelo, coisa boa demais, é um homem de Deus aí, e eu louvo a Deus por isso. Queridos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu gosto mais, eu sou batista por convicção, sabe por quê? Porque nós temos toda uma estrutura que nos abençoa e que nos ajuda, sabia disso? E eu quero dizer para você que sem essa estrutura que nós temos, eu digo estrutura batista, não seria possível realizar esse trabalho que a gente faz. E eu louvo a Deus pela nossa convenção, eu louvo a Deus pelos batistas que têm acreditado que missões nasceu no coração de Deus, eu louvo a Deus por cada irmão, eu tenho muita, mas muita coisa para compartilhar com vocês, pena que o nosso tempo não permite, mas eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela vida de vocês que têm orado, sabia? Que as orações dos irmãos fazem a diferença diretamente no campo missionário. Eu tenho muitos e muitos testemunhos de que a partir da oração dos irmãos, Deus abriu portas naquele lugar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que você que já investe em orações, eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu quero dizer para vocês assim, esse é um desafio nosso. Você, meu amado, minha amada, que deseja abençoar ainda mais a obra de Deus, você que de repente, além das suas orações, aqui a gente tem, ore, invista e envie. Você que despertou nesse momento aí, o Senhor despertou no seu coração um desejo de ainda se engajar ainda mais com a obra missionária, com missões estaduais, eu quero te dar esse privilégio de se envolver com missões. A Cris, ela tem um papelzinho, uma fichinha. Queridos, eu quero dizer para você que R$1 por dia, você abençoa a obra missionária. R$30 por mês, sabe? Você vai estar nos ajudando a entrar naqueles lugares onde a gente ainda não entrou, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível para o reino de Deus. Então, você que deseja, quero pedir para você fazer um sinalzinho assim com a tua mão. Cris, por favor, a Cris vai te abençoar aí com um papelzinho. Queridos, você aqui, você vai colocar a única coisa, o seu nome, e você vai assinar embaixo. Deixa eu te falar, pastor,
preciso abençoar o presídio. Não, vocês têm uma missionária aqui, ó, a Cris. Eu não estou aqui para falar de capelania prisional apenas, mas a Cris tem feito um trabalho maravilhoso dentro do sistema prisional. A partir da vida dessa menina, pessoas estão sendo salvas, pessoas no seu último momento ali, né, naquele leito de hospital. A Cris leva uma palavra de conforto e de esperança para essas pessoas, e essas pessoas estão sendo salvas para a glória de Deus. Então, se você tem alguma situação, adote a Cris. Eu não vou pedir para vocês adotarem a mim, não. Adote a Cris lá, ó, em nome de Jesus. Coloca ali, ó, capelania hospitalar, e adote a Cris com R$1 por dia, só. Adote a Cris. Eu tenho certeza de que ela vai continuar sendo bênção para o reino de Deus, em nome de Jesus. Então você que quer adotar um missionário nessa manhã, levante sua mãozinha em nome de Jesus, e a Cris vai te entregar a fichinha, tá bom? Pastor, Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Se deixar eu falar, eu falo aqui até 3 horas da tarde, sem dificuldade nenhuma. Eu não tenho preguiça. A pessoa, parece que eu aprendi a falar ontem, irmão. Eu não tenho preguiça.